O TV Saudades Entrevista de hoje tem a alegria de receber a grande atriz brasileira, uma carreira já bem longa, Glauce Graebi. Oi, Glauce, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, viu? Obrigada a você pelo convite, Américo. Vamos falar dessa carreira bastante longa que você já tem. Muito longa. Se tivesse que contar tudo, nós íamos ficar 2 dias conversando aqui. A gente vai resumir. Eu sempre gosto de começar as entrevistas, Glauce, perguntando como é que a pequena Glauce se interessou por esse universo da arte. Você ia ao cinema? Como é que é essa introdução na carreira? Conta para mim. Olha, na verdade, eu comecei até criança mesmo, né? Porque eu estudava no Dante Alighieri e lá eu estudava ballet também. E a nossa professora de ballet, no final do ano, ele sempre fazia uma apresentação e tinha o ballet junto com dramaturgia. Então, nós fizemos uma apresentação de final de ano. E logo depois, com uns 12 anos, 13 anos, eu fui chamada para fazer comerciais. Uma agência de São Paulo me convidou, e a Nívia também, né? Para nós fazermos comerciais. Para quem não sabe, a Glauce Graebi é a irmã da Nívia. São só vocês duas? Da atriz Nívia Maria, são só as duas? Só nós duas, só nós duas. Ah, tá. Temos um irmão por parte de pai, né? Mas somos só nós duas. Ah, tá. E aí comecei a fazer comerciais, um atrás do outro, praticamente, né? Mas eu era menor de idade, tinha 12 para 13 anos. E aí, nessa agência que nós íamos, o Marcos Lázaro, na época, foi em busca de 2 pessoas para trabalhar na televisão. E nós éramos menores de idade. E aí nós fomos apresentadas a ele e começamos na TV Paulista, Canal 5, hoje TV Globo. Tá. Eu com 14 anos para 15, Nívia com 15 já. E começamos com o programa Colégio de Brotos, que era até o Walter Foster, que apresentava, e eram, assim, esquetezinhos, né? E nós fazíamos alguma participaçãozinha. E começamos por aí. Então, assim, Colégio de Brotos, você lembra o ano, mais ou menos? 63. Então, tem quase 60 anos de carreira, é isso? Estamos com 58, mais ou menos, tirando um pouco esse espaço da TV Paulista. Puxa Na TV vida. Paulista nós ficamos pouquíssimo tempo, né? Nós ficamos praticamente, não sei se uns 6 meses que chegou o nosso contrato, e aí nós já fomos para a TV Excelsior. Quase 60 anos. Então, você não teve nenhuma outra atividade além da atividade artística, que ela depois ela se... Você não é só atriz. Anteriormente, não. Anteriormente era colégio, esporte, que eu fui esportista a vida inteira. E aí... O que você fazia de esporte? Olha, eu fiz tênis, natação, fui da Federação Paulista de Voleibol pelo Clube Sírio, em São Paulo. Olha, que barato. Fiz esqui aquático, fiz ginástica olímpica. Eu gostava muito de fazer esporte, né? Eu sempre gostei muito de esporte. E o esporte ajudou na disciplina que a atriz precisa? Olha, eu não vou dizer que o esporte tenha me ajudado, não, porque eu era uma pestinha, viu? Eu realmente eu era terrível. A minha mãe falava assim, a Glauce, ela nasceu com 440 watts, porque eu não parava. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, não tinha medo, e até hoje não tenho medo de enfrentar nenhum desafio. Sempre me postei assim, nós precisamos que faça tal coisa, você faz? Faço. Eu nunca disse que eu não sabia fazer alguma coisa, eu sempre falava, eu sei. Aí chegava e falava assim, bom, mas como é que você quer que eu faça? Aí a pessoa me dava uma orientação e daí eu já partia para fazer, entendeu? Eu acho que deu certo. Não era bobinha, não. Isso não é um defeito, é uma virtude, eu acho, não? Afinal, deu certo, são 60 anos. Bobinha. Eu sempre gostei muito de me arriscar nas coisas, sempre com responsabilidade, claro, né? Mas a mamãe sempre nos acompanhou até os 18 anos, então a mamãe é que assinava os contratos, ela que fazia as coisas, ela que permitia que a gente trabalhasse. E tanto que quando nós fomos para a TV Excelsior, foi a mamãe que nos levou, assinou nossos contratos.
E aí nós começamos com a dramaturgia, né? Eu comecei com dramaturgia na TV Excelsior. Mas aí eu já comecei a olhar outras coisas na área de comunicação, sou muito curiosa, muito xereta, e aí parti para um monte de coisa. Você vai falar tudo isso. Vou contar tudo para você, se der tempo, tá bom? Então, temos. Eu quero saber de você o seguinte, oh, meu Deus, esqueci a pergunta que eu ia te fazer. Vixe, Maria, esqueci, Glaucia, a pergunta que eu ia te fazer. Fala aí que eu vou lembrar já já. Você estava falando que você passou para outras... Eu abri o meu leque de trabalho na área de comunicações, né? E na Excelsior eu fiz programas de humorismo, fiz Moacir Franco Show, Chico Anísio Show. Os Adoráveis Trapalhões, para quem não sabe, começaram na TV Excelsior, em 66, que era com Vanderlei, Von Cury, Dedé, Didi e eu. Olha. E eu fiquei fazendo esse programa na Excelsior, eu fazia de noite na Excelsior, viajava no dia seguinte para fazer no Rio de Janeiro o programa também. E ao mesmo tempo... A Vanusa chegou a fazer também, não chegou? Hã? A Vanusa chegou a fazer também? Vanusa depois que eu saí. Vanusa e Ted Boy Marino. Substituíram você e o Ivon. Exatamente. Eu saí, até o Vanderlei, eu saí porque depois de um tempo, foram quase 2 anos, uma coisa assim, 1 ano e pouco que eu fiz o programa, eu saí do programa e ao mesmo tempo que eu fazia os Adoráveis Trapalhões, era uma vez por semana, aqui em São Paulo e no Rio, eu tinha um programa na hora do almoço também, chamado Boa Tarde a Rigor, com Alfredo Borba, que era assim, um programa que trazia cantores já de sucesso e novatos. Então, lançamento de novatos. Bonifon, Vanusa, Silvinha, todos eles passaram pelo programa. Olha que barato. Lembrei que ia te perguntar. Você disse que tua mãe que te acompanhava você, a Nívia, a fazer os contratos. Você é de uma geração em que ainda havia certo preconceito com essa profissão, porque artista não era considerado uma profissão, enfim. Os teus pais não tiveram esse problema, aceitaram normalmente as filhas irem por esse caminho? Olha, a mamãe ela sempre gostou muito de arte. Minha mãe era pianista. Ela sempre gostou muito de arte, então o nosso apoio era a mamãe. O meu pai era advogado e censor federal. Então, nós entramos na televisão sem o meu pai saber. Nós fomos levadas pela mamãe. E depois de um tempo, quando a gente já estava participando de novela, que naquela época, em 60 e pouco, quase ninguém, algumas pessoas já tinham televisão e tudo, mas não era todo mundo, tanto que a gente ganhou televisão pouco depois. Meu pai chegava em casa, a gente tinha que desligar a televisão correndo, fingir que todo mundo estava dormindo. Ele começou a saber que nós estávamos em televisão quando pessoas conhecidas dele comentavam que tinham visto a Nívia e eu em novela, na televisão, e aí é que ele foi saber que nós estávamos na televisão. Mas ele não nos bloqueou, não. Ele só nos orientou muito em função de que realmente, na época, era uma profissão que não era bem vista, né? E ele falava assim, olha, vocês são crianças, vocês são adolescentes, então vocês tenham muito cuidado, vocês vão para o trabalho, a minha mãe tinha que nos acompanhar, né? A gente não podia ir sozinha, vocês vão, do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Então, a gente saía do colégio, às vezes, nós íamos para Vera Cruz, que eram os estúdios da TV Excelsior, na Vera Cruz, e era lá que nós gravávamos. E eu também, os programas de humor, eu gravava na Nestor Pestana, no Teatro Cultura, que é o antigo Teatro Cultura, eu gravava os programas de humor e os musicais, tudo no teatro. Mas aposto que teu pai depois teve orgulho, né? As nossas meninas, ele falava, as minhas meninas, você pode ter 90 anos, ele chamava a gente das meninas, as minhas meninas. Eu tenho as minhas. Um orgulho pela nossa carreira, pelo nosso comportamento, pela nossa postura, né? Que nós sempre tivemos, a educação que nós tivemos, a mamãe era portuguesa, então a família portuguesa tinha assim, uma certa rigidez e o papai também. Então, nós fomos assim muito bem educadas, graças a Deus.
que bom. E que bom que não sofreram resistência, que muitos colegas sofreram, né? Tiveram que batalhar esse lado também. Você e a Nívia chegaram a fazer novelas juntas no começo de carreira? Nunca fizeram? Trabalhamos nas mesmas emissoras até hoje, 58 anos, trabalhamos nas mesmas emissoras e nunca fizemos uma novela que pudéssemos participar do mesmo núcleo. Eu cheguei a fazer umas participações na Globo, em novela que a Nívia estava fazendo, mas que eu não contracenei com ela. Ela não estava no mesmo núcleo que eu. Nem em Nunca teatro? fizemos nem em teatro. A única vez que eu fiz foi a peça Volta por Cima, que era a Nívia fez no Rio, né? O Herval que dirigiu a peça, tudo. Tinha mais uma atriz. E quando eles vieram para São Paulo, essa atriz me parece que teve um problema, que não pôde vir. Então, o Herval, desesperado, que não estava conseguindo uma substituta para ela, ligou para mim para saber se eu estava disponível, se eu poderia fazer. E eu tinha ido para o Rio, ver a estreia, né? Tinha vindo a São Paulo. Aí eu falei assim, não, estou disponível sim, eu posso fazer. Ele falou, estou te mandando o texto hoje, o texto vai chegar amanhã, que isso era numa segunda-feira, o texto vai chegar na terça, você vai decorando, era um calhamaço, porque eram só 2 atrizes e 2 atos. E eu já tinha visto a peça, então eu memorizo muito as coisas, sabe? Eu tenho memória fotográfica para tudo, eu memorizo muito, até hoje eu sei as caminhadas que eu tinha que dar no palco, sabe? Aquela coisa que grava mesmo. E ele mandou e falou assim, e a Nívia está indo para São Paulo na quinta-feira, porque nós estávamos no Teatro Paulo Autran. E aí eu falei, tá, e quando é que você pretende voltar? Ele falou, na sexta. Eu falei, como na sexta? Não, na sexta você vai estrear já. Então, eu estreiei na sexta-feira. Eu estreiei. Para quem gosta de desafio, esse foi um grande desafio, não, né? E ele tinha confiança porque eu fiz 2 novelas dirigidas por ele lá no Rio, e ele tinha muita confiança na minha capacidade de decorar, de estar, assim, bem fixada nas coisas que eu tinha que fazer, né? Eu fiz durante um mês a peça, foi o único trabalho que eu fiz com Nívia, isso há anos atrás. Foi legal fazer com ela? Foi muito legal, né? Foi muito legal. Foi divertido até, porque a peça era uma comédia, né? Foi muito legal fazer com ela, assim. Para variar, ela fez a parte da comédia e eu fiz a parte da Lady, né? Daquela metida, mas como sempre, que eu não consigo fazer outro tipo de trabalho. Mas foi muito legal fazer com ela, assim. Foi muito bom. Eu gostei muito. Pelo que você está me contando, a televisão chegou primeiro na sua vida. Sim. Depois veio o teatro e depois da televisão, o cinema, como é que foi isso? A televisão chegou primeiro, fiz muitas novelas em várias emissoras e viajei muito também, fazendo apresentações e uma série de coisas assim, pelas outras emissoras nas quais eu trabalhei. O teatro foi agora o ano retrasado, que foi montada uma peça em Campinas, do Sérgio Virgílio, a Valsa, que nós tivemos com ela aí em São Paulo, no Teatro da Nicete, na Sala Nicete, no shopping. E nós fizemos, o ensaio foi em Campinas, e nós viajamos por todo o interior aqui. E aí fomos a São Paulo. E agora estamos pretendendo, porque o Sérgio, infelizmente, que ele além de ser o autor da peça, ele era o ator da peça também, porque ele era um excelente ator, ele faleceu há pouco tempo. Sérgio Virgílio. Tá. E eu fiz essa peça o ano passado, e junto com a peça eu fiz o primeiro filme, um longa-metragem independente, que ele fez meu marido, foi onde eu o conheci, né? E aí fiz a peça com ele, aí eu fiz o segundo filme que ele fez meu marido de novo. Qual que é o filme? Ele faleceu. O filme A Sofia, que ainda está em finalização, provavelmente deve entrar em cartaz se der esse ano ainda. O segundo filme foi Um Caso do Outro Mundo, que aí a Nívia participou também, consegui trazê-la do Rio para participar, e fizemos uma minissérie que acabou virando um filme que deve entrar em cartaz até o final do ano. Um Caso do Outro Mundo ainda vai demorar um pouco, porque é um longa e está em edição ainda. Um minutinho só, estão tocando aqui, um minutinho só.
Entrevista. Entrevista. Desculpa, Glauci. Desculpa. À vontade, estamos gravando, você vai editar tudo depois. Eu corto isso. Então foram o teatro e o cinema entraram bem mais tarde. O cinema eu tive vários convites para fazer. Também teatro, tive vários convites para fazer, mas infelizmente eu tive uma fase de televisão que eu não conseguia fazer nada sem ser televisão, entendeu? Então eu recusei vários trabalhos em teatro. Cinema também tive convites, mas não senti o roteiro, sabe? Que eu sou muito de, quando eu leio um roteiro, eu me vejo já fazendo. Se eu não me vejo na personagem, eu falo, não é para mim. Então é legal saber, porque que a gente vai conversar sobre essa coisa de composição lá na frente. Mas me diz uma coisa, aqui eu tenho que você fez Colégio de Brotos, que você fez A Outra Face de Anitta, uma novela, né? Isso. Uma Sombra em Minha Vida. Mas quando é Caminho que você... das Estrelas, Caminho das Estrelas também. Então, é isso que eu te perguntar. O Caminho das Estrelas e Onde Nasce a Ilusão em alguns sites está como Caminho das Estrelas como a primeira novela, Onde Nasce a Ilusão em outros. Porque o que você fez anteriormente são trabalhos menores, são trabalhos com participações pequenas? Sim. Como eu estava começando, então tem aquela coisa, dificilmente você pega uma novela atrás da outra. Né? Então, eu fiz uma novela, fiz O Caminho das Estrelas com Aguinaldo Raiol, né, que era o protagonista, tinha Procópio Ferreira, a Arlete Montenegro, a Maria Estela, sabe? Então, essa foi uma das primeiras que eu fiz praticamente inteira. Depois, Onde Nasce a Ilusão foi com o Zara, que o Zara era um circo, o Zara era trapezista, era Maria Helena Dias que fazia o par romântico com o Zara, e eu era uma trapezista também. Então, foram essas duas novelas que eu fiz inteiras, né? E aí fiz outras participações, Uma Sombra em Minha Vida foi uma participação, essas outras que você falou foram participações não inteiras na novela, né? Mas quando você fazia trapezista, você teve dublê? Não, eu te falei que eu sou atrevida. Você não quis dublê? Não, o Zara morria de medo de subir no trapézio. Eles tinham uma rede, né, de proteção, e eu falei, gente, eu quero pular, eu quero aprender a pular, porque como eu fui esportista, para mim era uma coisa que me fascinava, né, fazer. Aí eu subi, os rapazes subiram junto comigo, os trapezistas subiram junto comigo, aquela barra pesa 10 quilos. Quando eles puxaram a barra e ficam segurando com o gancho, a hora que eu pus a mão na barra, ele falou, segura, e eu estava amarrada com uma corda, falou, segura, porque a barra pesa 10 quilos. A hora que eles soltaram a barra, eu fui, sabe? Eu fui. Aí balancei, aprendi a cair na rede, aprendi a descer da rede. Eu não tive dublê, não. Atrevida mesmo, hein? Sou atrevida, estou te falando, eu não nego nada. Eu sempre fui muito... Eu falo assim, gente, eu gosto de desafios. E tudo que para mim é um desafio, eu enfrento. Perfeito. E até hoje, graças a Deus, não me dei mal. Aí estava me contando, Glaucio, que você disse que você... E novela também é a mesma coisa, você pega a sinopse, você tem que se ver fazendo, ou você não pode negar? Você teve contratos que você tinha que aceitar papéis? Não, nunca tive. Quer dizer, nunca tive porque também nunca recusei todos os personagens que eu fiz, né? Mas nunca tive, não. Eu tenho algumas restrições em relação às cenas de novela, que isso desde de jovem eu sempre tive, mas nunca recusei nenhum dos personagens que eu fiz, todos eles eu me vi fazendo, mesmo as vilãzinhas, né? Eu olhava e falava, meu Deus, eu não sou vilã, mas eu vou adorar fazer vilã, sabe? E fiz matriarca, fiz a jovem também, ruinzinha, malvadinha, entendeu? Fiz a menininha rica, aquelas coisas. Eu só não consigo, que é uma coisa que me deixa assim, que é um desafio que para mim seria muito grande, porque eu gostaria muito de fazer uma mulher humilde, de uma família humilde, sabe? Eu não consigo.
Por Nunca quê? consegui. Já pedi para vários autores, na época pedi Não para consegue tirar. porque não te escalam. Não, não me deixam fazer, porque dizem que eu sou alta, que eu tenho uma postura muito fina, muito elegante, e que não me veem fazendo uma mulher rasgada, uma mulher. Eu falo, me bota para fazer uma louca, então, qualquer coisa assim. Eu queria fazer uma coisa mais humilde. Você vê, a Nívia tanto faz a chique, como faz a humilde. Sim. Eu não tenho condições de fazer, eles não conseguem me colocar para fazer. Você é mais alta E que a para mim Nívia? seria um desafio. Não, e por causa do meu porte também. Tanto que a Nívia brinca comigo que ela fala que eu sou a chique e ela é a brega. Porque nós fomos criadas do mesmo jeito. Eu falo assim, mas você consegue ser brega também e consegue ser chique. Por que que eu não posso? Porque eu teria que quebrar a minha estrutura para conseguir fazer alguma coisa nesse gênero. Você Não me acha, colocam para fazer. mas você acha, eu acho que você conseguiria fazer, claro que conseguiria. Seria um desafio muito grande para mim. Seria mesmo, porque eu sei que o meu porte é um porte assim, é uma postura, sabe? Eu tenho uma postura muito elevada, assim, é difícil. Quebrar Mas, esse meu jeito de ser não é fácil. Então, para mas mim, seria um grande. o ator adora essas desconstruções, né? Pois é, mas eu não consigo. Ninguém me deu até hoje prazer. São Por isso duas que eu coisas que eu peço na televisão e que nós fazemos campanha. Uma é fazer um tipo de personagem assim, e outra é fazer uma novela com a Nívia, nós duas participando juntas. de repente até como irmãs, não? De família, participando juntas no mesmo núcleo, de algum jeito. A Nívia faz essa campanha e eu faço também. A gente está Logo, logo, fazendo uma campanha para nós duas conseguirmos fazer uma novela juntas. Não sei se a logo, gente vai logo, conseguir, mas a campanha nós logo, estamos logo, fazendo. consegue, sim, consegue. Vou te perguntar uma coisa, você fica à vontade para responder se quiser ou não. Você falou que você tem algumas restrições. Você pode dizer quais são essas restrições? Claro que posso, claro que posso. Por exemplo, eu já fiz várias novelas em que eu tinha cenas de beijo ou cenas que eu tinha que estar de camisola. Eu não tiro a roupa em cena, não tiro, não faço cenas de roupas íntimas. O pessoal do SBT até sabia, quando eu tinha que fazer uma cena de cama, coisa parecida, eu estava de camisola com hobby por cima, eu não tiro. E eu não gosto de fazer cena de beijo também. Eu tive um probleminha numa das novelas que eu fiz, que não foi na SBT nem nada, que eu falei que eu não tinha uma cena de beijo e eu não queria fazer. E aí disseram, se você não fizer, você está fora. Eu falei, então eu estou fora. Só que eu não podia sair da novela, porque eu era uma das protagonistas. Aí insistiram tanto, eu falei, tá bom, então eu vou fazer do meu jeito. E aí eu fiz do meu jeito, peguei a cara e botei o dedão na frente. Ah, tá, tá, tá. Entendi. É uma coisa que eu Perfeito. tenho, sabe? Eu não sei, às vezes eu vejo cenas bonitas, né? Cenas, inclusive, que você olha e fala assim, nossa, que coisa bonita, não sei o quê, uma imagem bonita. Mas tem outras que são grotescas, sabe? Eu não gosto desse tipo de coisa. Mesmo cenas assim de sexo, ou cena, eu acho que não há necessidade de se mostrar esse tipo de cena. Você pode imaginar. Eu acho que teu Ah, imaginar é muito melhor do que você ver a coisa que te agride. mais poético, né? Eu acho. Eu Eu acho. acho. Antigamente você via cenas lindas sendo feitas, né? E algumas coisas que você ficava imaginando o que tinha acontecido. E você não precisou ver para saber o que aconteceu. Como público e como autor, eu não tenho problema. O que eu não gosto é da gratuidade. E muitas vezes Excesso. excede. E às vezes é desnecessária até. Né? É mais por causa de. Eu penso Eu, isso. Eu acho que. inclusive, tem uma coisa que a gente sabe, que nós que trabalhamos ali, a gente sabe como isso é feito. Você tem 50 pessoas em cima de você. Você não está Às sozinha vezes, naquela cena, claro. entendeu? O público não sabe a quantidade de gente que tem em cima de você, Sim, sim. sabe? E às vezes tem cenas que ela se excede, que ela passa do limite, que não tem necessidade de chegar até o ponto que chega. Eu acho muito bonito você ver, inclusive com assim imagens que passa coisa na frente, que não sei o quê, fica uma coisa meio nublada, fica bonito. Agora Sim, jogar na tua cara mesmo não é legal, sabe? Eu não sim. acho legal. Mas tem quem goste de fazer e que faça, né? Assim como a gratuidade do palavrão na comédia, no teatro, por exemplo,
palavrão não é proibido, mas ele não é obrigatório também, você entendeu? Eu tive um probleminha com isso. Nessa peça que eu fiz de teatro, era uma comédia com um drama misturado, sabe? É uma peça bem forte mesmo, é um termo bem forte, de gênero, de uma série de coisas. E a minha personagem, ela, de vez em quando, ela soltava um palavrão. E eu não conseguia, porque eu não falo palavrão, sabe? Eu não falo. Então, eu falava assim, gente, eu não consigo. O diretor, o Elcio Henriques, ele falava para mim, mas você fala de vez em quando. Eu falei, tá bom, a hora que eu senti que eu devo falar, eu vou falar. Mas para mim era muito difícil e todo mundo caía na gargalhada comigo, porque eu travava, sabe? Eu ficava travada. Eu falava, gente, é uma coisa que é minha, sabe? Eu não gosto, eu não falo. Então todo mundo brinca comigo e fala assim: olha, a Nívia fala, a Nívia bebe, a Nívia faz isso, a Nívia faz aquilo. Eu falo, a Nívia faz o que ela quiser, não tem nada a ver com a vida da Nívia. A Nívia é a Nívia, né? Agora, eu sou assim, gente, eu sou assim, não adianta, eu não bebo, sabe? Então eu falo assim, gente, eu até tomo um vinho, tomo um chopinho, tomo assim, mas assim, sabe? Mas o pessoal tira muito pelo da minha cara. E se pintar essa mulher brega, essa mulher que de repente fala palavrão, é a tal da desconstrução, né? Você vai ter que fazer. Tudo que vier de uma mulher assim, de uma personagem assim, vai ter que desconstruir tudo. Até a minha postura física, que é o mais difícil. A minha postura física, eu sou muito altiva, sabe? Eu sou muito uma postura muito muito ereta. Você pode ver em todos os meus trabalhos, se você ver os meus trabalhos, você vê que eu estou sempre muito postada. Eu não sei a diferença de altura de você para a Nívia, mas assim, você parece mais alta que muitas atrizes em cena, assim. Sim, além de que eu tenho ombros largos também, eu falo que eu pareço um armário na televisão, porque eu tenho ombros largos, né? Eu tenho 1,73 m e a Nívia tem 1,60 m, 62 por aí. Eu sou bem mais alta que ela. Sim, sim. Mas eu digo, mesmo com outras atrizes em cena, 1,73 m na tua geração é uma mulher alta. Salto, né? Com salto. É verdade, é verdade. Bom, aí me diz uma coisa. Caminho das Estrelas, Onde Nasce a Ilusão. Quando é que você percebeu que te deram um papel que tinha uma história tua? Já no Caminho das Estrelas, já em Nasce uma Ilusão, personagem que você falou assim, puxa, agora me deram um papel que... Olha, todos os personagens, as personagens que eu fiz, eu entrei de cabeça para fazer. E a minha preocupação foi sempre conversar com os diretores se eu estava na linha da personagem. Porque a gente tem um problema que é uma linha tênue, né? De repente você está fazendo como uma vilã. Você está fazendo uma vilã, de repente se vira uma caricata. É muito perigoso. Então, a minha preocupação sempre foi conversar com os diretores, falar assim, olha, se eu não estiver fazendo da maneira certa, ou se eu tiver desviado um pouco o que é a personagem, me dá um toque, porque às vezes pode acontecer. Mas eu costumo dizer que a personagem entra em mim. Eu ponho a roupa, a personagem entra. Você tira a roupa, a personagem sai? Sai. Eu nunca trouxe nenhuma personagem para minha casa. Nem as vilãs, nem nada. Como é que é a composição? Como é que você compõe? De dentro para fora? Eu não sei, olha, se eu falar, pode até ser besteira o que eu vou falar, mas é uma coisa, parece mediúnica, sabe? Aquela coisa de você enxergar a personagem. Eu me vejo fazendo. É como a peça que eu fiz no teatro com a Nívia. Quando eu fui assistir no Rio de Janeiro a estreia, eu me vi no palco fazendo a personagem da outra atriz. Você fez, né? Eu me vi no palco. Eu falei, gente, eu faria essa personagem. Tanto que eu fiquei assim, falei, ai, que pena, né? Que eu não estava no Rio para fazer essa peça. Aí Herval, de repente, me chama para fazer,
Por isso que eu te digo, eu peguei um calhamaço desse tamanho para decorar. Eu já tinha, na minha cabeça, eu já tinha todas as passagens, porque apagava a luz, você tinha que sair no escuro, você tinha que trocar de roupa, você tinha que fazer tudo. Eu já tinha tudo na minha cabeça. Eu ensaiei um dia com o Eval. E com o texto, eu falei para ele, posso ficar com o texto na mão? Porque eu nunca fiquei com o texto na mão com o Eval. E lá na Globo, todo mundo fica com o texto na mão. Eu nunca entrei. SBT, se você entrar com o texto na mão no estúdio, o diretor te dá uma bronca, te manda jogar o texto fora. Eu falei para ele, posso ficar com o texto na mão? É uma segurança agora, é o primeiro dia que eu vou fazer. Não, não, tudo bem, tudo bem. Porque eu não sabia, de repente, eu podia esquecer uma fala. E era muita coisa, era muita coisa. E eu fiz tudo. Nada, nada. Você tem facilidade em decorar ou você cria artifício? Eu tenho memória fotográfica. Você falou, eu sei, até uma sujeirinha que tiver no texto, eu sei que tem. Olha, que barato. Eu tenho memória fotográfica. Então, às vezes, agora, quando você fica parada há muito tempo, eu estava parada há algum tempo, quando eu fui fazer teatro, eu falei, gente, será que eu vou conseguir decorar? Sabe? Porque te dá aquele pânico, né? Mas eu peguei o texto e vamos embora. Todos os atores que eu tenho conversado, que fizeram SBT, adoraram trabalhar lá. É diferente mesmo? Ela tem um pouco de TV Tupi. Tá. Quem trabalhou na TV Tupi sabe que aquilo é uma família. Nós realmente nos tornamos uma família, tanto que até hoje, a Nissete já foi embora, a Nissete foi minha madrinha de casamento. Eu fiz Papai Coração com ela. Grande figura, Nissete, grande. Pois é, a família inteira dela, eu conheço as crianças desse tamanhinho assim, a Beth, o Paulinho, a Bárbara. Eu chamava a Nissete de mami, assim como eu chamo a Laura Cardoso de mami. E a Laura, cada vez que ela me encontra, eu posso passar 10 anos sem encontrar com ela, que ela me vê, ela dá um grito, vem correndo e pula no meu colo. Sabe? Era uma família, era realmente uma família. Todo aquele pessoal, a Eva Vilma, todo aquele pessoal que trabalhou lá? Todo mundo. Os núcleos eram diferentes, mas os núcleos, eles eram uma família. Todas as novelas que eu fiz na Tupi, o que a gente estava fazendo, a novela Ídolo de Pano, todos, era assim, sabe? Todo mundo muito junto, muito unido e muito, muito carinho. O Tony, quando me vê, ele faz um escândalo, sabe? A gente era muito unido. E o SBT, quando abriu, muita gente voltou a trabalhar no SBT. Então, cada vez que a gente encontra um desses colegas que eram da Tupi dentro do SBT, a gente sente que é aquela coisa que ficou, aquele amor, aquele carinho, aquele respeito, sabe? Até hoje. E você gosta de atriz que liga para diretor, para autor, para pedir papel? Não. Porque você está falando de família, você está falando da campanha que você e a Nívia fazem, por que não liga para o Denis? Não ligo para ninguém. Eu fui na Globo, turma, né? O Denis é dessa turma? O Denis, sim, Ídolo de Pano, era Denis e Tony Ramos. Da sua geração. Sim, não, eu já fui para a Globo, já encontrei com todos eles na Globo, nunca pedi. As pessoas, quando me encontram ou falam alguma coisa, por exemplo, tem o Tid. O Tid, eu falo com ele no celular, sabe? E o Tid é um carinho de pessoa. Ele me colocou em 2 novelas já na Globo, fazendo Madame Duzá, que é uma estilista. Ele ligou para mim falando que eu tenho mais uma Madame Duzá para você fazer. Eu falei, Titi, é o Alcides Nogueira. Eu amo de paixão, mas eu não tenho contato assim de pedir trabalho, essas coisas. Eu não tenho esse jeito. Não tenho para pedir, não. Nunca. Teixeira Filho, tudo que eu trabalhei muito com ele, nunca tive assim, Valcir Carrasco. Não tenho, sabe? Aquela coisa de chegar e falar, olha, eu estou disponível. Não tenho. Isso não te prejudica, porque tem muito ator que faz e eu não vejo problema nenhum. Você vê problema em fazer? Não vejo nenhum, ao contrário, todos, inclusive os autores que eram da TV Tupi, da TV Celso,
que me chamaram para fazer outros trabalhos e tudo, são Walter Negrão. autores, diretores, Negrão, Walter Negrão, sabe? Então, teve um tempo até que a Nívia falou assim, eu falei com o Negrão, ele falou de você, não sei o quê. Nossa, 200 anos que eu não vejo Negrão. É 200 anos que eu não vejo não sei quem, sabe? As pessoas falam para mim, Glaucio, você tem que aparecer mais, você tem que conversar mais, você tem que fazer, você tem que estar aí na mídia. Eu não sou de entrar na mídia, Américo. Eu não tenho essa coisa de ficar vendo coisas da mídia. Eu tenho Instagram, eu falei para você, eu tenho Instagram há pouquíssimo tempo, gente. Eu não entro nas redes sociais, eu não gosto dessa exposição, sabe? Mas o pessoal fala, mas se você não for vista, você não é lembrada. Eu falei, não, eu tenho feito lives, as pessoas têm me visto, têm comentado comigo, têm falado, sabe? Mas isso não significa que eu vou ter trabalho. Essa coisa de não é visto, não é lembrado, é uma realidade, mas é uma realidade. Mas eu acho uma bobagem, porque o teu trabalho está aí. Você está viva, teu trabalho está aí, você fez, as pessoas deviam lembrar. Mas, infelizmente... Não, e aí, a novela Chiquititas, a Carrossel, reprisando, eu estou no ar, de repente as pessoas me encontram na rua, eu te vi na Carrossel, eu te vi na Chiquititas. Eu falo, onde, como, o quê? Eu nem sei que a novela está no ar, entendeu? Então, eu estou no ar, eu apareço em tudo quanto é canto. É importante trabalhar, você precisa trabalhar, né? Pois é. Agora, o que está nos dando oportunidade de ser revista, né? Porque como eu tenho Face, as pessoas me seguem no Face, agora eu tenho Instagram, tem um monte de gente já me seguindo no Instagram, e eu falo assim, bom, agora essas lives que eu tenho feito têm ajudado bastante também de reencontrar, inclusive, algumas pessoas, sabe? De reencontrar colegas que eu não vejo há tempo, que a pessoa entra, assiste a minha live, pô, menina, onde é que você anda, onde é que você está, não sei o quê, sabe? Aquela coisa gostosa. Mas é só assim também, porque eu também não sou de entrar toda hora no Instagram, eu não sou de entrar no Face, às vezes quando eu olho tem não sei quantas mil postagens no Face que eu não vi, sabe? A gente não pode ser escravo dessas coisas, Não, né? nossa senhora, para entrar nessas coisas para mim foi uma briga de foice com as pessoas. Eu faço muito, eu participo muito, mas eu tenho algumas resistências de ficar escravo, você tem que divulgar, você tem que publicar, as pessoas precisam saber. O meu trabalho não é esse, o meu trabalho é fazer entrevista, o meu trabalho é fazer o resgate da memória. Agora, trazer pessoas é importante, mas eu quero trazer pessoas com trabalho. Então, de repente, estou contratando alguém para fazer esse tipo de trabalho para mim, porque realmente não dá para ficar escravo dessas coisas, né? É verdade, é muito difícil. Eu vejo Nívia, que antes não sabia nem ligar um computador, ela está aí nas redes sociais, no Instagram, faz live toda hora também. Eu também sou resistente a ficar fazendo live, que eu te falei, toda hora para falar das mesmas coisas, entendeu? E a Nívia faz sei lá, um vídeo falando alguma coisa, aí posta no Vocês são de São Instagram. Eu Paulo, não né? faço isso, eu não faço isso. Vocês são de São Paulo, né? Nós somos de São Paulo, paulistas paulistanas. Ela mora no Rio Ela mora no Rio e eu moro aqui perto de Jundiaí, em Itupeva. há muito tempo. Você optou por sair de São Paulo? Sim, eu optei porque eu viajei muito, né? Eu viajei bastante e depois quando eu retornei a São Paulo, que eu fiquei um tempo fora fazendo outras coisas, quando eu retornei a São Paulo, eu comecei, no SBT inclusive, eu comecei a procurar um lugar para morar, porque eu já tinha construído uma casa em São Paulo, aí eu fui para Presidente Prudente, que eu te falei que eu inaugurei uma emissora lá, e fui fazer o jornal local e 2 programas de entrevista. E acabei vendendo a minha casa de São Paulo, fiquei lá, no fim, um ano depois, acabei voltando para São Paulo. E eu não queria mais ficar em São Paulo, eu fui morar em Ubatuba, fiquei 4 anos morando em Ubatuba, que eu não queria mais ficar em São Paulo. E aí, quando eu voltei para o SBT, aí eu comecei a procurar alguma coisa para sair fora, para não ficar assim, dentro de São Paulo mesmo. Eu estou muito próxima a São Paulo, muito Sim, próxima. pertinho. Eu, em 40 minutos, estou em São Paulo, né? Mas eu não queria ficar na muvuca, porque eu estava ficando louca quando eu fazia novela no SBT, que eu morava ali na Vila Nova Conceição, que dava da porta do flat até o SBT,
11 quilômetros. Aqui do meu lado. Eu estou no Brooklyn. Pois é. Eu levava da porta do flat até o SBT, 11 quilômetros, 2h30. Eu mudei para cá, em 30 minutos eu estou dentro da emissora. Olha só. Que eu saio daqui pela Bandeirantes, entro no Rodoanel, estou na Anhanguera. São Paulo realmente está complicado. Você me falou uma coisa durante a nossa entrevista aí que me chamou um pouco a atenção. Você falou, a Nívia fez, naquela peça, a Nívia fez a comédia e eu fiz o drama. Você não faz comédia? Faço, mas aquilo era uma comédia também, porque, na verdade, a história era... A personagem dela era uma cabeleireira maluca, toda emperequetada, e eu era uma mulher rica, sabe, que trabalhava, que era uma empresária, e descobrimos as duas que namorávamos o mesmo cara que estava preso na cadeia. E é lá que a gente conhece. Mas você fez comédia em TV? Fiz algumas coisinhas assim bom, na época dos Trapalhões eu fiz. Sim. Não, mas em novela. No Moacir Franco. No Moacir Franco Show. Ele tinha o Moacir Franco Show, que ele fazia uns esquetezinhos, assim como o Chico Anísio Show também. Sabe que eu tinha os esquetes. Né? Eu adoro o Moacir. Eu fiz bastante o programa dele, fiz bastante. E, assim, na peça eu estou fazendo comédia também, né? Nessa peça que eu fiz, porque a minha personagem é meio maluca, é dona de um barzinho, de um pub, daquele que está em decadência, sabe? E que ela não tem quase cliente nenhum. E a peça toda se passa nesse pub, né? E no cinema no cinema não fiz comédia. Mas é que eu sou muito palhaça na vida real, eu sou muito bagunceira, sou. Mas é mais difícil fazer comédia, Glaucio? É mais difícil fazer comédia? Não sei, às vezes eu até fico um pouquinho meio assim resistente, porque eu sou palhaça na vida real. Mas às vezes eu fico um pouco presa quando eu tenho que realmente fazer a comédia no vídeo, sabe? Me dá um pouco de temor. Eu falo, será que eu vou conseguir? Mas sai, entendeu? Eu entro na personagem e vamos embora, não tem jeito. Uma pergunta que eu sempre faço, na verdade, é um convite à reflexão que eu faço nas entrevistas, quando eu falo de comédia, porque todo mundo diz que fazer comédia é mais difícil, porque tem o time certo, comédia matemática, papapá. Mas, de uma maneira geral, o público vê a comédia como obra menor. É? E não é, né? Não. Essa peça que eu fiz, que eu te falei que era uma peça que ela tratava de gênero, ela tratava da idade, porque os personagens todos, a atriz que fazia e o Sérgio, nós somos mais velhos. E aí aparecia um jovem, tinha só um jovem, eram só 4 personagens. Dentro disso tudo, tinha momentos da peça que era a minha parte, principalmente a da outra atriz que fazia, que era a parte leve da peça, sabe? Aquelas duas que estão solteironas ou estão querendo arranjar um cara na vida, e tinha um velho que aparecia, e aí aparecia um garoto, então a gente se empiriquitava tudo por causa do garoto. Então tinha momentos na peça que só no final realmente é que você toma um choque, que realmente é o que acontece no final da peça. O público dava muita risada com a gente, dava muita risada com as atrapalhadas que eu fazia, com ela também, que era muito engraçada, sabe? Ele era mais sério, eu é que fazia as atrapalhadas todas, fazia com o rapaz também as atrapalhadas todas com ele. E no final é que dá o peso na peça, que aí chora, e aí vai, entendeu? Uma coisa bem... E é uma história verídica, que inclusive ontem esse rapaz, que é o ator, o Caio Magalhães, ele fez 2 vezes o cinema comigo. Ele fez meu filho no primeiro filme. Não, ele fez meu filho no primeiro filme e fez meu filho... Foi meu filho no segundo filme também. 2 vezes foi teu filho? Assim como o meu marido. Então éramos nós 3. Nós começamos juntos, entendeu?
E eu falava para ele, eu falava assim, gente, nós fazemos tanta bagunça nisso aqui, e o final da peça é uma lição, sabe? Porque aí você para, e é uma história verídica que o Sérgio vivenciou, o autor da peça e o ator, ele vivenciou na década de 70. E ele ficou com isso na cabeça, e ele falou assim, eu vou escrever isso. Eu vou escrever isso. E aí ele escreveu e ficou com isso guardado muitos anos. E a mulher dele é que começou a incentivar. Quando nós fizemos o filme Sofia, o primeiro filme, ela começou a estimular ele, a incentivar. E um dia ele me liga à noite e falou, olha, eu queria, porque ele ficou meio cheio de dedos comigo, porque estava me conhecendo, né? Mas ele já me viu no filme e a gente teve acesso de riso durante a filmagem. Foi muito, eu sou muito palhaço, estou te dizendo, e ele também era. Então, foi muito gostoso trabalhar com eles. E ele falou, eu tenho uma peça aqui, eu posso mandar o texto para você ler? Mas fica à vontade de dizer o que você quiser. Se você não gostar, disser que é uma porcaria, tudo bem. Eu só quero que você leia. Eu falei, você está me pedindo de joelho? Ele falou, tô. Eu falei, então manda. Está esperando o quê que não mandou ainda? Aí, quando eu li, eu falei, tô dentro, vou fazer, com certeza. Adorei fazer. Nós ficamos viajando por todo o interior aqui, fomos para o litoral, São Sebastião, sabe? Fomos para tudo quanto foi canto e terminamos praticamente, fizemos em São Paulo, no Teatro Danissete, 2 semanas, e aí voltamos para Campinas para reapresentar, porque a peça ganhou o 2º lugar num concurso que eles fizeram lá em Campinas, e nós voltamos para o teatro em Campinas para apresentar a peça, e nós estávamos terminando de fazer o filme. Qual que é o nome da peça? E aí... Hã? Qual é o nome da peça? A Valsa. A Valsa. É. E nós terminamos de fazer... Nós paramos a peça, ele conseguiu terminar a filmagem, faltava uma cena para fazer, que era de um carro, e ele foi embora. E aí, como é que vai acabar isso? Inclusive, nós fomos no Castro Mendes, lá em Campinas, nós tínhamos 2 finais de semana, os 2 últimos finais de semana para apresentar a peça desse concurso que nós ganhamos. Nós conseguimos apresentar no primeiro final de semana e no segundo não. Nossa. Já tinha ido. Foi muito triste, nós tivemos que cancelar, foi muito triste. Foi Covid? Não. Ele começou a passar mal, teve um problema aí de água no pulmão. Foi assim um negócio repentino. Nós terminamos, inclusive, as filmagens em janeiro, dia 31 de janeiro. Ele morreu no dia 4 de fevereiro. Nossa. Assim? Assim. E nós, no dia 10 de janeiro, nós apresentamos a peça. Nossa, horrível. Credo, né? Foi bem brabo. Tanto que agora eles estão... Ontem mesmo o Caio falou comigo que eles estão... Porque a Silvia, a esposa dele, quer que a gente volte a apresentar a peça. E ontem ele estava conversando comigo que eles estão em tratação com o diretor e com não sei quem para a gente voltar com a peça novamente, mas isso mais para frente. Entendeu? E aí, vão buscar alguém para substituí-lo. Exato. Vão ser 2 substituições. Vai ser ele e vai ser a da atriz, que não vai poder fazer também. E só eu e o rapaz é que vamos fazer, e o diretor é o mesmo.